Olá, boa noite. Maristela, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho, né? A entrada dos colegas. Boa noite, Elias. Boa noite, Corina. Uma noitezinha fria, boa para a gente ter uma aula, né, doutor? Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Uma noite fria aqui no Vale do Paraíba também. É bom que a gente vai ter um bate-papo mais gostosinho. Aí. Nós vamos só aguardar um pouquinho a entrada dos colegas, né? Ótimo. Para todo mundo poder aproveitar a aula. Vai ser um assunto bem interessante. Espero que vocês aproveitem. Boa noite, Rosana. Bem-vinda. Só estamos aquecendo um pouquinho aqui, aguardando os colegas chegarem. Aí eu já passo toda a palavra para o doutor Alan, que veio nos ajudar essa noite com um assunto bem interessante sobre imunoterapia, né, doutor? Sobre o assunto, sobre rinite e imunoterapia, um assunto que eu gosto bastante. Já vou explicar o porquê. Vai ser um prazer falar com vocês. A Rosana está dando boa noite aqui. Boa noite, Rosana. Mais colegas chegando. Boa noite, Nayeli. Seja bem-vinda. Nós estamos só dando um tempinho, né? Que nós começamos 7h30 em ponto, mas alguns colegas devem estar aí já chegando, né? É corrido para todo mundo. Mas a gente, em mais alguns minutos, a gente já começa o webinar. Quero agradecer ao doutor Alan, que se dispôs a estar aqui hoje com a gente, né, doutor? É um prazer estar aqui com vocês. Doar um pouquinho do seu tempo aí para contribuir com todos. É um prazer. Boa noite a todos. Tem mais colegas chegando aqui. Everton, boa noite, seja bem-vindo. Obrigada, boa noite. Everton. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uns minutinhos, só mais um pouquinho. A gente já começa. Só para vocês saberem, meu nome é Fernanda, eu sou da LC Alergia e Saúde Vita, né? E hoje eu vim dar um apoio aqui para o doutor na aula, receber vocês. Só para esclarecer, né? O doutor vai apresentar o tema, né? E mais para o final vocês vão poder fazer perguntas, né? Tem uma caixinha aí, eu não sei se vocês estão acessando do computador ou do celular, mas deve ter um botãozinho aí chamado Q e A, onde vocês vão poder digitar as perguntas, né? E lá no finalzinho, o doutor vai abrir aí para as perguntas e vocês podem tirar dúvidas sobre o assunto, tá? Pode usar o chat também, né? Se quiserem fazer algumas considerações, interagir com o assunto, né? E é isso. Bom, vamos começando, doutor? O que você acha? Vamos, eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Vamos lá. Começar. Tem bastante coisa legal para falar, né? Tem bastante coisa legal para falar. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço aí a Saúde Vita, a LC, pelo convite. Agradeço principalmente a Andrea pelo convite especial, uma vez que, além de médico, eu sou paciente também, né? Então, eu acho que por isso que esse tema é um tema que me agrada tanto. Tem rinite, asma,
e sou um paciente que faz imunoterapia. Então, aí a gente vê como se fosse uma prova viva de que o tratamento realmente resolve, né? E isso é bom passar para todo mundo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado a todos e obrigado pelo convite. Legal, ficamos muito felizes de ter você com a gente, doutor. Bom, eu vou então só fazer algumas considerações. O doutor já vai começar a passar o conteúdo e no final a gente volta, né, com as perguntas. Então, eu desejo a todos uma boa aula. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Doutor, a palavra é sua. Muito obrigado, Fernanda. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Você só me fala, por favor, se está tudo certinho. Ok. Vamos lá. Acredito tudo ok, doutor? Tudo ok? Tudo ok. Ótimo. Boa aula para vocês. Bom, então vamos lá. Prazer, já me apresentei. Meu nome é Alan. E hoje eu venho aqui falar para vocês sobre um assunto que, a meu ver, é muito interessante e é um assunto que está cada vez mais presente aí na vida de todos nós, né? E eu vim falar um pouquinho aqui tanto da minha experiência pessoal como paciente, né, em tratamento, mas também falar um pouquinho sobre essa doença que eu tenho certeza que todo mundo atende bastante aí nos seus consultórios. Então, vamos lá. Começando, eu vou fazer uma pergunta que todo mundo sabe, né? O que é uma rinite? Então, a gente sabe que a rinite, ela é uma alteração da mucosa nasal. E essa alteração da mucosa nasal, ela tem algumas causas, né? E com essa alteração dessa mucosa nasal, podem apresentar alguns sintomas. E esses sintomas são bem clássicos aí para os senhores. Então, o paciente chega com um quadro de uma congestão nasal, chega ali com uma rinorreia, que pode ser ali uma coriza tanto anterior, né? Pode ser também posterior, levando a um quadro de tosse por uma rinorreia posterior, uma coriza hialina, espirros, a coceira, que é o prurido, que é bem importante. Esse prurido pode estar correlacionado tanto ali em nariz, garganta, orelhas, pode ir também pelos olhos, como nós vamos falar ali mais para frente, e pode levar a alterações em relação ao sentir o cheiro, né? Uma hiposmia ou até uma anosmia, em alguns casos mais importantes. Classificação etiológica da rinite, né? Nós sabemos que a rinite ela é classificada em uma rinite alérgica e uma rinite não alérgica, e essa rinite pode também ter um mecanismo misto associado entre uma e ela. O nosso foco aqui hoje vai ser mais um foco de uma rinite alérgica, mas é interessante a gente passar e lembrar que existem outros tipos de rinite, e esses outros tipos de rinite, eles fazem parte também de uma boa anamnese, para que a gente vê se o paciente está melhorando ou não, se essa melhora do nosso tratamento tem alguma outra coisa correlacionada ou não. Então, quando a gente fala de uma rinite não alérgica, eu dei alguns exemplos aqui, rinites inflamatórias, não inflamatórias. As rinites inflamatórias, podemos falar sobre rinite eosinofílica, de uma rinite infecciosa, os resfriados aí, as IVAs, né? As rinites não inflamatórias pode ser uma rinite atrófica, uma rinite vasomotora. Lembrando outros tipos de rinites também que a gente pode ter, como uma rinite mais de causa hormonal, ou gestacional, gustativa, ocupacional, e a gente sabe que ter a ciência de que existem os outros tipos de rinite, a não ser rinites alérgicas, eles ajudam a gente no tratamento do nosso paciente. De uma classificação endotípica, né, que a gente faz essas classificações, tanto do endótipo, como uma classificação mesmo etiológica, e essas classificações, elas são importantes para a gente guiar o nosso tratamento. Quando a gente sabe que a gente tem uma classificação importante, de saber mexer, saber os mecanismos de ação, de como tudo funciona, isso ajuda a gente no nosso tratamento, a gente leva um tratamento para o paciente com uma melhora clínica, um tratamento mais direcionado para ele.
e aqui eu tirei do próprio Consenso Brasileiro de Rinite, né? Esse quadro, que eu acho que ele é um quadro bem explicativo, que ele mostra os tipos ali de fenótipos de alterações que acontecem na mucosa nasal, né? Nos quadros de rinite. Nós temos tanto os quadros ali de IVAs, né? De infecções de viés aéreas superiores, que a gente vai classificar como sendo ali, não do tipo 2, como está classificado aqui, né? São mais relacionados a um quadro mais celular, com neutrófilos, tem outras células que podem, e mediadores que podem estar associados neste quadro. Quando a gente vai falando mais do tipo 2, que é o quadro mais alérgico, é o quadro onde a gente está falando da própria sensibilização do paciente, com as IgEs específicas que nós vamos falar daqui a pouco. Pode ter ação de outras células também, como os eosinófilos, os mastócitos. As interleucinas a gente não pode esquecer, elas têm um papel muito importante nos tipos de tratamento. E a gente sabe que as interleucinas 4, 5 e A13, elas têm uma interferência muito grande nesse tipo nesse tipo de rinite, que seria o caso a rinite alérgica, mas a gente não pode esquecer dos outros tipos de rinite também, né? Por exemplo, as rinites que atinge a parte neurogênica, ou a própria parte do epitélio, que a gente não pode esquecer, alguma alteração de disfunção de barreira, alguma coisa nesse sentido, que pode causar também essas alterações aí da mucosa e pode levar aí aos sintomas, né? Tanto esses tipos de endótipos, a gente sabe que eles podem levar a estes sintomas que nós já falamos. E hoje nós vamos falar especificamente de uma rinite alérgica. E quando a gente fala de rinite alérgica, vem muito esta figura, né? De uma criança, que ela é uma criança que ela está sempre incomodada, ela é uma criança que ela tem sintomas, ela tem lacrimejamento, o nariz ele está ali comprometido, e a gente sabe que a rinite alérgica ela tem vários fatores que podem estar correlacionados, que podem estar levando a uma disfunção da nossa barreira, da nossa mucosa, e isso pode estar vindo e trazer uma complicação e todas o mal-estar e as complicações de uma rinite que leva a grandes alterações de qualidade de vida. Por isso que é importante a gente tratar a rinite, a gente conhecer muito bem a rinite, porque a gente sabe que a prevalência de rinite está cada vez maior nos dias de hoje. Então, o que é uma rinite alérgica? A gente sabe que é uma inflamação crônica da mucosa nasal, onde ela é imunologicamente mediada e ela é uma reação exacerbada, né? Onde a gente vê nessa figura que eu deixei aí embaixo para vocês, uma mucosa, onde ela vai estar ali bem hiperemiada, onde o paciente vai estar com todos os sintomas, pode atingir ali a parte de conjuntiva, onde o paciente vai ter todas as alterações de uma mucosa doente, de quando ele tem ali alguma alteração, ele tem contato com o que ele é sensibilizado, vai desencadear todas as respostas inflamatórias locais, onde vão dar todos os sintomas, e esses sintomas levam a grandes complicações. Elas são, a rinite alérgica ela é uma rinite mediada, a gente fala por sensibilidade, né, e produção de anticorpos, o IgE contra o que o paciente ele se sensibilizou, e isso tudo leva a uma disfunção, né, da mucosa nasal. Então, é uma inflamação crônica mediada, que ela é exacerbada imunologicamente, e ela leva ali uma disfunção ali da mucosa nasal, que vai levar aos sintomas do paciente. Aqui também eu peguei do Consenso Brasileiro de Rinite, né? É mais uma figurinha que todo mundo já está cansado de saber, mas eu acho sempre importante a gente trazer isso. Essa figura mostra para a gente bastante coisa, onde a gente vai agir nos nossos tratamentos, né? Aqui tem uma fotinha de sensibilização, onde ele explica nesse fluxograma todo, né? Como é feita uma sensibilização e uma produção ali do IgE específico para aquilo que o paciente ele é sensibilizado. Lembrando que o alérgeno chega ali no epitélio nasal, onde ele vai ser ativado, né? Vai liberar através ali do epitélio algumas interleucinas, podemos destacar a interleucina 25, a 35. Eles vão chegar até as células linfóides inatas, que vão estimular através da produção de interleucina 13, associado a um fator próprio de células dendríticas,
onde vão estimular ali as células TH2 a produzirem ali os anticorpos através da estimulação das células B, que é através das interleucinas, tanto a interleucina 4 quanto a interleucina 13, que vai fazer com que haja essa produção. E eles vão se ligar ali ao mastócito, quando o paciente for ali sensibilizado e entrar em contato novamente, e aí vai desencadear toda a reação que acontece quando o paciente ele tem ali essa rinite, né? Isso pode acontecer. Então, a fisiopatologia da sensibilização, eu quis só mais dar uma passadinha, tenho certeza que vocês sabem bastante sobre isso, e eu não quero ficar me atendo muito a isso agora. Então, vamos lá. Estamos falando de rinite alérgica. A gente vê na rinite alérgica um paciente com uma cara mais clássica. É aquele paciente que, quando ele chega para a gente no consultório, a gente sabe que ele tem uma rinite quando essa rinite está exacerbada por vários motivos, inclusive pelos sintomas que o paciente relata para a gente. Aí nessa foto eu quis colocar para mostrar o tanto que essa doença é uma doença que leva a uma piora da qualidade de vida do paciente. E os sintomas são os mesmos sintomas das rinites em geral. O paciente vai ter a congestão nasal, vai ter a rinorreia, vai ter os espirros, o prurido, alterações de sentir o cheiro, as tosses, que isso pode acontecer. E esses quadros levam, quando o paciente entra em contato com o que ele foi sensibilizado, ele apresentam todos esses sintomas, podem ser, na grande maioria deles, eles vêm correlacionados, né? O paciente nunca tem um sintoma específico, principalmente quando a gente tem uma rinite um pouco mais grave em relação a sintomas. Uma classificação de rinite, eu sei que tem bastante profissional, bastante professores que interrogam um pouco, né, põem algumas críticas a essa classificação de rinite, mas ela ainda é uma classificação que a gente usa bastante, que ela é uma classificação da rinite que ela é através da frequência de sintomas e da alteração da qualidade de vida, onde nós temos uma rinite alérgica intermitente, menos de 4 dias por semana, ou menos de 4 semanas consecutivas por ano, ou quando ela é persistente, onde a gente vai ter os sintomas mais de 4 dias por semana, ou mais de 4 semanas consecutivas por ano, e onde a gente tem também uma alteração da qualidade de vida, né, que ela pode ser leve, que não interfere, e moderada grave, que quando interfere a qualidade de vida, e a gente sempre faz a classificação, levando em consideração a frequência e a alteração da qualidade de vida que esse paciente tem devido a esta rinite, e isso vai guiar a gente no nosso tratamento. Nós também temos um outro tipo de classificação da rinite, que é a classificação temporal, né? Onde nós temos a rinite perene e a rinite sazonal. A nossa rinite perene é aquela que acontece devido às sensibilizações aos epitélios, aos ácaros e a tudo isso. E a nossa rinite sazonal é aquela que acontece devido aos pólens, esporos, isso acontece mais no sul. Ou em países europeus, isso tem bastante, essa classificação ela ainda é usada. E o diagnóstico da rinite, todos nós já sabemos, tudo começa por uma história clínica muito bem feita, onde nós vamos perguntar para o paciente quais são os sintomas, ele vai mostrar para a gente a frequência, qual é a interferência destes sintomas na qualidade de vida do paciente, que isso vai ajudar a gente a fazer ali o nosso diagnóstico. Depois a gente parte para o nosso exame físico, onde a gente vai fazer o exame físico do paciente, não só em cavidade nasal, mas onde a gente vai ver alteração de coloração de mucosa. Isso pode ser em quadros agudos, mais hiperemiado, ou em quadros mais crônicos, mais pálido, com uma palidez por deficiência de irrigação local. Além disso, a gente faz alguns outros, faz parte do exame físico da rinite, avaliar as alterações que podem acontecer, tanto do paciente que é um paciente com respirador, que ele é um respirador bucal, ele vai ter todas as características, se ele for um respirador bucal, tanto de alterações de face, hipoplasias de seios maxilares, protusão de mandíbula, palato gengival, pode ter alterações também, tanto de parte de coluna, joelhos, que a gente já sabe, o paciente que tem aquela postura um pouco mais curvada devido a ser respirador bucal, quando ele é um respirador bucal. Então, o exame físico ele não está só concentrado ali no nariz, e sim no físico inteiro do paciente, que isso pode levar a algumas alterações.
faz parte do diagnóstico da rinite alérgica, a identificação do fator causal da IgE específica. Aqui a gente pode fazer essa identificação através de preteste ou através ali da dosagem do próprio anticorpo sérico. A gente pode fazer, a gente quase não faz, mas o teste de provocação nasal também, para ver se o paciente tem alguma reação, a citologia nasal para diagnósticos e excluir outras causas, e alguns exames de imagem que ajudam a gente a fazer o diagnóstico, mas mais no intuito mesmo de descartar outras patologias. E aqui vem a grande pergunta, né, do porquê tratar uma rinite alérgica. A gente sabe que a gente trata a rinite alérgica para quê? Para evitar complicações de uma doença crônica não tratada. A gente faz ali um tratamento para uma melhora da qualidade de vida do paciente. E a gente sabe que a rinite alérgica ela tem um impacto muito importante econômico e social. Então, a gente precisa tratar a rinite alérgica para evitar que o paciente tenha essas alterações de qualidade de vida, complicações e tudo isso. E falando das complicações da rinite não tratada, a gente sabe das infecções que isso pode acontecer, principalmente quando o paciente ele é um respirador bucal, ele pode ter aumento de infecções de vias aéreas, como nós já sabemos, uma grande causa de infecções classificadas até como algum tipo de imunodeficiência, mas na verdade é uma rinite que não é controlada, isso vai aumentar o risco de infecções. Como eu já falei, alterações posturais e de face por alterações principalmente do respirador bucal, a gente sabe da progressão de uma rinite alérgica não tratada para a asma, e para a conjuntivite alérgica. Nós sabemos da continuidade da via aérea nasal com o olho, com a parte pulmonar. Então, a gente sabe que o não tratamento pode levar a uma complicação e também os distúrbios do sono, que levam um paciente a uma piora importante da qualidade de vida. E falando de piora de qualidade de vida, no prejuízo, a gente vê ali que o paciente é aquele paciente que tem um sono muito perturbado, ele não dorme, ele acorda cansado, ele é um paciente que tem uma sonolência diurna, ele fica um paciente mais cansado, tudo por não dormir direito. A gente sabe daquele paciente que talvez ele ache que a sua rinite está controlada, mas ele ronca, ele dorme de boca aberta por causa da rinite, isso pode levar a essas alterações. Alguns estudos científicos já mostram um aumento de irritabilidade e até depressão em quadros de rinite agudizadas. O comprometimento aí funcional, físico e social do paciente. Já na criança, déficit de aprendizagem, de atenção e de memória, pode ter alteração de humor também, e pode ter alteração ali da parte do olfato, né, do paciente. Isso leva a um prejuízo muito importante da qualidade de vida do paciente. A gente não pode esquecer do impacto econômico e social que uma rinite leva, tanto de altos custos, tanto diretos como indiretos de um não tratamento. A gente pode falar aí das infecções de repetição, das complicações que nós já falamos da rinite, que isso vai levar ali a custos, o paciente vai ter que procurar um atendimento médico com mais frequência, isso pode levar a altos custos diretos e indiretos. O abstencionismo, isso pode ser feito tanto ali na escola, como no próprio trabalho do paciente. Isso vai levar também a uma diminuição de produtividade, vai ter uma desatenção significativa. Isso leva, tanto no trabalho como na própria escola da criança, uma grande alteração importante, né? Isso leva a um prejuízo importante, pode levar a um prejuízo da cognição, diminuição do desempenho escolar, aquela criança que não consegue prestar atenção porque o nariz está sempre ruim, aumento do índice de hospitalizações e a socialização também, né? Principalmente nos dias de hoje, nos dias de pandemia, a gente sabe que
Todo paciente, ele chega para a gente e fala, não, porque agora eu não posso espirrar na rua que o pessoal acha que eu tenho Covid. E a gente sabe que hoje, mais do que nunca, a parte de socialização está tão importante, e esse impacto social é tão importante ali para o paciente. E a gente não pode esquecer dos diagnósticos diferenciais, né? E esses diagnósticos diferenciais da rinite, eles são bem importantes. E a gente sabe que a gente tem diversos diagnósticos diferenciais que a gente tem que descartar e sempre a gente tem que saber, porque se a gente vê que o paciente não está evoluindo bem, ou se a gente vê que na história clínica tem alguma coisa que pode estar diferente, a gente tem que lançar mão aí dos diagnósticos diferenciais. E aí eu deixei alguns para vocês, principalmente hoje em dia, que está muito frequente, que é a doença do refluxo gastroesofágico, que está cada vez mais presente nos dias de hoje, pode ser confundido também, se o grau for mais intenso, com sintomas de uma rinite agudizada. E aí, o nosso tratamento da rinite vai chegando para o ponto onde a gente quer chegar da nossa conversa aqui hoje. E quando a gente fala de rinite, a gente fala de tratamento, o que a gente espera do paciente é ver ele igual essa foto que eu deixei. É aquele paciente feliz, aquele paciente que interage, aquele paciente que fica bem. E é isso que a gente espera do nosso tratamento. Deixar o paciente bem, deixar o paciente estável, para o paciente conseguir fazer as coisas que ele precisa fazer. E a gente tem ali os dois tipos de tratamento. Nós temos o tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico. No tratamento não farmacológico, nós já sabemos muito bem, onde a gente tem, que são os controles ambientais, a gente sabe que tem várias dicas. Eu deixei aqui o principal causador, que são os ácaros, né? E os ácaros são os principais causadores da rinite, mas também podem ter, igual nessa foto que eu deixei ao lado, os fatores ambientais, como o acúmulo de ácaros. Então eu deixei ali uma cortina, eu deixei um tapete lá atrás naquela foto, eu deixei também mostrando ali as plantas, os pólens e tudo isso, que pode estar levando ao paciente a uma sensibilização, fora os animais domésticos. E ter um controle ambiental, ele é importante para a gente tentar diminuir a população desses alérgenos no ambiente. Também ajuda no controle da doença, mas a gente sabe que na grande maioria dos casos, somente o cuidado ambiental ele não é suficiente para um bom tratamento, né, para manter o paciente estável e sem sintomas. Sendo assim, a gente lança mão no tratamento da rinite de algumas classes de medicações que a gente pode fazer, tanto como primeira linha, que a gente pode falar ali dos antihistamínicos, né, que eles interferem ali nas terminações nervosas, né, principalmente na irritação parasimpática, onde vai diminuir ali a secreção das glândulas, diminuir a vasodilatação e tudo isso, vai diminuir as citocinas inflamatórias. Então ele ajuda mais momentaneamente, né? A gente não fala muito de tratamento duradouro com os nossos antihistamínicos, mas eles continuam sendo a nossa primeira opção. A gente também usa os corticoides tópicos nasais. O corticoide tópico nasal, ele é muito importante. A gente fala de controle mesmo de ação na própria mucosa, a gente fala de controle dos sintomas importantes, e vocês sabem mais do que eu que a grande maior parte dos pacientes, eles atingem um controle importante ali com os corticoides tópicos nasais. Lembrando que os corticoides tópicos nasais têm baixa absorção, e isso ele se torna bem seguro, inclusive para crianças, idosos. A gente sabe ali dos antagonistas dos receptores de leucotrieno, o montelukast, que ele tem alguma melhora. Que não é uma melhora que a gente vê muito importante, mas a gente vê que ele ajuda no tratamento. Os corticoides orais e os descongestionantes a gente usa muito pouco, a gente prefere não usar devido aos seus efeitos colaterais. O cromoglicato, que ele é uma medicação que ele estabiliza os mastócitos, a gente também pode lançar mão. A nossa imunoterapia, que é o nosso assunto da aula hoje, não podemos esquecer dos imunobiológicos, que estão cada vez mais importantes e cada vez mais presentes hoje em dia. A gente fala ali nos
pode falar no omalizumab, o anti-IgE, pode falar nos anticorpos monoclonais que atuam diretamente em interleucina 4, 5, na 13, inibindo aquela liberação e produção de IgE, que nós vimos lá atrás. E hoje o nosso assunto da aula, desse nosso papo, é a imunoterapia alérgena específica, que para a gente é a nossa pila, né, dos olhos. A gente sabe que, e eu como paciente, eu posso falar que realmente ele tem uma resposta muito importante, de uma melhora clínica muito importante, e eu falo isso até como paciente por fazer o uso mesmo da imunoterapia. Aqui eu peguei uma fotinha com o pessoal da saúde, só para exemplificar mesmo da imunoterapia. E a imunoterapia alérgena específica. O que é a imunoterapia alérgena específica? Ela é a administração gradual e crescente do alérgeno que o paciente é sensibilizado. Então, é administrado de uma forma mais gradual e crescente, com o intuito de não levar a grandes reações do paciente e levar a uma indução de tolerância mais segura, onde nós temos como forma de aplicação a forma de aplicação subcutânea, que é a mais tradicional, a forma de aplicação sublingual, que hoje em dia é muito importante. Estudos mostram outras formas de aplicação, tanto intralinfáticas como epicutâneas, que estão em fase de estudos, que vão fazer parte ali da aplicação. A gente sabe de algumas imunoterapias também orais, com comprimidos e tudo isso, e a gente fala em duração, que normalmente a gente tem uma duração aí da imunoterapia de 3 a 5 anos, onde a gente vai ver se o paciente teve ali alguma melhora, né, que a gente espera que ele tenha uma melhora, mas tem que fazer um tratamento de 3 a 5 anos. E com isso, a gente vem na eficácia, né? A gente sabe que já foi comprovado assim, por diversos estudos científicos que a imunoterapia alérgica específica ela é eficaz na rinite, na asma, na alérgica, na conjuntivite alérgica, e ela pode ser útil também em outras patologias, como na dermatite atópica, na anafilaxia a insetos, mas hoje o nosso foco é mais a parte respiratória, então focaremos mais na parte da rinite mesmo, e da asma. Mas a gente sabe das suas outras funções. E aí nós chegamos na parte de mecanismos de ação. Como que a imunoterapia ela funciona ali no nosso organismo? Deixei uma forma mais tranquila para a gente entender, mais ambientar mesmo. A gente sabe que quando a gente começa a fazer imunoterapia, o que a gente espera é que tenha uma diminuição do número de eosinófilos. Associado a isso, a gente também espera com que ocorra uma diminuição da atividade e da função dos mastócitos. Também tem uma interferência ali nos basófilos, os basófilos vão diminuir a sua função também, os mastócitos diminuir a liberação de citocinas, é isso que a gente espera. Também, associados a essas alterações, nós também temos a diminuição da interleucina 4, diminuição da interleucina 5, isso vai levar a uma melhora. Associado a isso, a gente tem um aumento ali de linfócito TCD8 e de Tregs, onde essa alteração de linfócitos TCD8 e Tregs, elas vão fazer uma indução ali de tolerância pelo linfócito, onde a gente sabe que o Treg ele pode ser dividido em Treg natural como induzido, né? O nosso Treg natural ele vai agir ali direto nos anticorpos do timo, e o induzido através da interleucina 10 e da TGF-beta, ele vai reagir ali diretamente com os antígenos, né? E isso vai levar ali a uma indução de tolerância do linfócito. A gente não pode esquecer também do aumento do IgG4, que é importantíssimo para o controle dos sintomas. Também temos ali um aumento do linfócito CD4, CD25, e a gente sabe que ocorre um aumento da FOXP3, principalmente na mucosa nasal, e isso é um indicativo, né, um fator preditivo positivo, onde essa imunoterapia está surtindo efeito. E com isso tudo, a gente espera o quê? A gente espera uma diminuição de sintomas, a gente espera uma diminuição da gravidade desses sintomas, a gente faz com que evite a progressão da rinite para aquelas doenças como asma e conjuntivite,
evita novas sensibilizações e faz o controle da melhora da qualidade de vida. Eu gostei bastante desse trabalho, apesar de ser um N muito pequeno, ele foi um trabalho bem legal, bem explicativo, e eu gostaria de mostrar para vocês esse pequeno gráfico que mostra aí a eficácia da imunoterapia no pequeno grupo de pacientes que eles fizeram. E a gente não pode esquecer que nós estamos trabalhando com que o paciente é alérgico e isso pode levar a algumas reações adversas. Tanto reações adversas locais, onde a gente pode falar nas reações subcutâneas, da aplicação subcutânea, lesão local, a gente pode falar de tanto coceira, urticária e tudo isso, mais local, como na imunoterapia sublingual, das alterações na própria cavidade oral. A gente não pode esquecer das alterações sistêmicas que isso pode desenvolver e o grande medo que a gente tem, apesar de ser muito raro, a gente fala de um caso a cada 1 milhão de pacientes, pode levar a uma anafilaxia e a gente tem que estar preparado para isso. Então, a gente sempre tem que estar preparado para conseguir tirar o paciente de alguma crise de anafilaxia. A gente tem que agir de uma forma mais rápida possível para tirar o paciente desse quadro de anafilaxia, se ele vier. Lembrando que uma anafilaxia, ele não é uma contraindicação durante o procedimento, ele não é uma contraindicação a continuar a vacina. A gente normalmente dilui-se mais a vacina e continua mais, o paciente faz um esquema mais alternativo para continuar mantendo ali o paciente na imunoterapia, para ele conseguir os benefícios que ele precisa. As contraindicações para a gente realizar ali a imunoterapia. A gente fala em asma grave, asma não controlada, devido à grande reatividade que o paciente pode ter durante o período de indução. Os beta-bloqueadores, já é sabido de todo mundo, pelos quadros de reações alérgicas que podem acontecer durante a imunoterapia, neoplasias e doenças autoimunes. A gente sabe também das contraindicações relativas, não iniciar em gestantes e tudo isso, porém as contraindicações mais absolutas mesmo seriam estas. E aqui eu deixei uns esquemas de aplicação para vocês, mas eu deixei de uma forma, não citei todas, deixei de uma forma mais tranquila, a gente pode até conversar, vocês podem me falar aí sobre se vocês fazem esquemas diferentes ou se vocês não fazem esquemas diferentes. A gente vê que estudos mostram uma alteração da aplicação, principalmente da sublingual, perdão. E aqui eu deixei uma forma mais tranquila, mas a gente pode voltar. Eu quero saber a opinião de vocês, como vocês fazem, se vocês fazem diferente ou não. Eu sou um paciente que faz imunoterapia subcutânea, já estou em fase de manutenção, então a gente inicia com doses mais crescentes, ali de 1 para 10 mil, depois uma diluição de 1 para 1.000, 1 para 100, 1 para 10, com esquemas de aplicações semanais e crescentes. Depois a gente espaça com um frasco de manutenção a cada 15 dias e depois, com a dose ideal do paciente, a gente vai para a parte mensal. E aqui a gente vê sobre a aplicação da imunoterapia sublingual, que a gente pode começar na dose de 1 para 10 mil ou na dose de 1 para 1.000, também fazendo as aplicações, e eu trago para vocês uma recomendação mais moderna. Se vocês fizerem de alguma outra forma, por favor, a gente pode conversar sobre isso, quero ouvir também a opinião de vocês, que são aplicações diárias, normalmente de 3 a 5 gotas, 3 gotas na indução e 3 a 5 gotas diárias na manutenção. Bom, e é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, foi um bate-papo mais tranquilo. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição para as perguntas. Deixa eu só parar aqui. Pessoal, tem uma caixinha de perguntas aí, um botãozinho chamado Q&A, onde vocês podem colocar aí suas considerações, bater um papo aí, o doutor vai lendo e vai respondendo junto com vocês. Com certeza. Se alguém tiver aí alguma dúvida ou gostaria de expor alguma forma de aplicação de imunoterapia, é legal a gente bater um papo. A Larissa está falando aqui no chat que se a aula ficou gravada, que ela estava de plantão.
Larissa, depois a gente vai disponibilizar sim a aula, tá bom? Fica tranquila. Alguma pergunta? Nós que agradecemos a sua participação, você ter chegado mesmo um pouquinho mais tarde. Muito obrigado, viu, Neane? Muito obrigado, viu, pela aula. Obrigado. E aí, pessoal, alguém quer fazer mais alguma colocação? Vamos lá, vamos bater um papo aí. Isso, vamos bater um papo, vamos descontrair, vamos aquecer um pouquinho esse frio. Vamos trocar as ideias aí. Isso. Vocês, eu tenho uma pergunta. Alguém faz um esquema diferente de imunoterapia sublingual? Algum esquema onde faça em dias alternados, dosagens diferentes? Alguém faz, inicia com uma gota? Alguém faz esse tipo? Ótimo, vamos lá. Ótimo, muito obrigado pelas perguntas. Vamos lá, Aline. Bom, até onde eu sei, até onde eu andei dando uma estudada, não tem. Normalmente, tá, vou ir por partes. Aqui, Aline, desculpa. Normalmente, não tem ali uma recomendação específica de intervalo entre a imunoterapia e a vacina do Covid, né? A gente sabe e a gente tem que ficar atento nas introduções das novas diluições, né? Onde o paciente pode ter alguma reação. Eu acho que essa seria uma recomendação. O Antônio, ele fala para a gente, muito obrigado, Antônio. Ele fala nos quadros de rinite medicamentosa. Quando a gente fala de rinite medicamentosa, Antônio, a gente está falando de quadros de rinite, onde essas rinites, elas não são mediadas, né? A gente sabe que as rinites medicamentosas, elas não são mediadas. A gente sabe que a gente tem alergias, reações adversas a medicamentos que podem ter sintomas nasais, mas a gente sabe que nos quadros de rinite medicamentosa, a gente não consegue fazer ali nenhuma imunoterapia para esse tipo de tratamento. Normalmente mantém-se mais nas rinites medicamentosas, dependendo do medicamento, mais tratamento tópico mesmo. A Suzane mandou uma pergunta aqui também. Como calcular ali a concentração por gota? Na verdade, Suzane, essa concentração a gente vai de acordo com a minha experiência, a gente vai de acordo com as diluições. Como a gente começa com uma diluição de 1 para 10 mil, que é uma diluição bem longa, a gente começa pelo número de gotas mesmo. Então, a gente pega num frasco de normalmente 6 gotas, de 6 ml, perdão, a gente faz 3 gotas, começando de 1 para 1000 ou 1 para 10. A concentração por gota, normalmente a gente não usa essa concentração por gota, e sim a diluição da medicação. Eu expliquei as perguntas. Alguém ficou com dúvida ainda? Aqui, mais uma pergunta. Mais perguntas. Obrigado. Então, vamos lá. Começar a imunoterapia sublingual na concentração de 1 para 10 é arriscado? A resposta é sim. Nós começamos a imunoterapia sublingual de forma mais diluída. A gente sabe que até na dermatite atópica a gente pode começar com uma imunoterapia sublingual até de 1 para 10. Lembrando que a gente faz abaixo de 5 anos, a gente opta por fazer a imunoterapia sublingual, acima de 3 anos e abaixo de 5 anos a sublingual. E a gente sabe que sim, é arriscado, e trabalhos científicos mostram que começar com uma concentração de 1 para 10 pode levar a um risco de anafilaxia muito alto. Então, a gente começa mais diluído, pode começar até de 1 para 1000, é mais seguro, né, começar de 1 para 1000 do que começar de 1 para 10. E é muito difícil a gente subir, pode até subir numa diluição de 1 para 5, 1 para 2, mas normalmente estudos mostram que não há uma eficácia muito grande em subir deixar essas imunoterapias mais concentradas. E isso pode sim ter uma reação. Então a gente sempre orienta a começar mais diluído mesmo, lembrando que dos acompanhamentos, eu esqueci de falar isso na aula, eu até peço
peço desculpas por isso, lembrando que durante as aplicações da imunoterapia, o paciente deve permanecer em observação. A Sociedade Brasileira de Alergia, ela orienta que nas trocas de diluições ou inícios de frasco, o paciente fique em observação com monitorização de sinais vitais a cada meia hora durante 2 horas. E nas imunoterapias subcutâneas, nas doses subsequentes do mesmo frasco, que o paciente fique em observação durante meia hora, por causa dessas reações que podem acontecer. A Neane. Oi, Neane, boa noite. A imunoterapia sublingual da manutenção segue uma única diluição, 1:10, por exemplo, até completar 5 anos? A resposta é sim. Como eu já disse, é raro a gente fazer uma diluição mais concentrada, mostra-se uma maior reação da vacina e não se mostra uma eficácia muito grande em deixar essa vacina mais concentrada. Normalmente, até 5 anos, a gente opta por pacientes que têm uma rinite alérgica e uma dermatite atópica. Normalmente, a gente faz ali isso da rinite alérgica por 3 anos, mais ou menos, e a gente faz ali na mesma diluição. O paciente vai percorrer as 4 diluições ou 3 diluições e vai manter ali na sua diluição de 1:10 com 3 a 5 gotas diárias durante os 3 anos. Deixa eu ver se chegou mais alguma perguntinha. O Antônio mandou mais uma perguntinha. Em caso usar associação de levocetirizina e montelukast. O Antônio, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Seria para tratamento, é isso? Ou seria porque a gente acho que seria para tratamento, né? Pode ajudar. Pode ajudar, sim, nas rinites medicamentosas, né? Pode ajudar o uso da levocetirizina com montelukast associado a um corticoide nasal, também é muito importante e ajuda muito nesses controles das rinites não alérgicas. Mais alguma pergunta? Pessoal, eu respondi as perguntas de vocês. Por favor, alguém me fala. A Nayeli mandou aqui uma... muito obrigado, viu, Nayeli? Muito obrigado. Bom, eu acho que não temos mais perguntas. Alguém com mais alguma dúvida, pessoal, que eu possa esclarecer? E aí, pessoal, mais alguma dúvida? É agora o cálice para sempre. Brincadeira. O Antônio está falando aqui para a gente que ele faz, nas imunoterapias sublingual, ele faz um esquema diferente. O Antônio, a gente sabe que que pode-se usar alguns esquemas diferentes mesmo, mas normalmente a gente está indicando com que façam um esquema de 3 gotas diárias, que a gente vê uma melhor, ou de 3 a 5 gotas diárias, que a gente também vê uma boa eficácia. Isso é uma recomendação que mais recente que nós estamos recebendo, até propriamente das farmácias e tudo isso. Mas muito legal. E eu tenho certeza que você também entende um esquema, que você também tem respostas eficientes com o esquema sublingual diferente. Eu tenho certeza que você também tem uma resposta significativa. Mas, se você quiser testar depois em alguns pacientes, eu acho que seria interessante. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Fui claro? É isso, doutor? Acho que sim, né? Eu acho que sim. Peraí. Tem aqui mais uma. Mais uma. Sublingual em jejum. Bom, quando a gente está falando em imunoterapia oral, a gente sabe que quando a gente está falando de sublingual, a gente tem uma absorção mais local. E essa absorção mais local, ela não tem muita interferência com estar em jejum ou não, mas a recomendação é que o paciente não esteja em jejum, porque ele pode ter alguns outros sintomas de um jejum prolongado que podem ser confundidos com a administração da imunoterapia sublingual.
principalmente em quadros de em introdução de frascos novos ou trocas de diluições de frascos. A gente pede para o paciente não estar em jejum, porque ele pode ter algum outro sintoma que pode trazer ali um viés de confusão para a gente não quer isso durante a imunoterapia. Certinho? Acho que é isso então, né, doutor? Acho que está todo mundo respondido. A Aline está agradecendo. Legal, Muito gente. obrigado. Acho que é isso, né, doutor? Se quiser. Ótimo. É isso. E se alguém tiver mais alguma dúvida, né, pode entrar em contato com a gente, tá? A gente tem nosso site, salutivita.com. Nós estamos no Instagram, no Facebook. Eu espero que vocês sigam a gente lá também. E se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem bater mais um papo com o doutor, eu acho que ele vai ter enorme prazer em trocar ideias com Com vocês, né, doutor? certeza. Vou ficar muito feliz. E se eu não souber, vou procurar também, que é sempre importante. Mas É isso estou à aí, todo mundo está disposição. aprendendo, né? Ninguém sabe tudo, Sempre. né? Todo mundo pode contribuir um pouco com o colega, né? Com certeza, com certeza. Então, eu quero agradecer a todos pela participação e pedir para vocês, né, seguirem a gente lá nos nossos canais, Salute Vita Farmácia no Instagram, no Facebook também estamos, no nosso site, www.salutivita.com, sem o BR, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode encaminhar para contato@salutivita.com e a gente encaminha para o doutor e coloca vocês em contato. Combinado? Combinado. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer a Salute Vita, eu quero agradecer a LC pela oportunidade de falar um pouquinho aqui de um médico paciente sobre a terapia e a rinite. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade e qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigado. Prazer é nosso, doutor. Obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom descanso a todos. É isso aí. Tchau. Obrigada. Tchau.